Ele me fez viver quando o pecado ainda me prendia. Ele me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou. A nova vida é pela fé que me põe de pé todos os dias de manhã. A esperança está em Deus. Se o final apareceu, é só uma página a virar. Graça cheia de bondade. Gente, sejam muito bem-vindos todos. É uma alegria, uma honra. Eu estou muito feliz por estar nesse aprisco com vocês. E se vocês puderem agora fechar os seus microfones, para que a gente tenha um bom som ambiente aqui no nosso aprisco. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para vocês. Eu mandei uma mensagem, né, para vocês, que eu gostaria de pedir ajuda nessa live de hoje à noite para duas decisões importantes que nós precisamos tomar. E quero começar já apresentando a primeira. Lendo 2 Coríntios capítulo 8, sou apaixonado por esse texto, a partir do verso 1, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Deixa eu repetir. Vocês que se destacam em tudo, igreja amada, querida, famílias abençoadas na fé. Eu tenho ficado maravilhado, né, com essa igreja, que Deus me tem dado o privilégio de servir com vocês, como a fé está sustentada nos dias de pandemia. Né? Não vi ninguém desviar da fé, ninguém negar a fé. Vocês se destacam na palavra. Vamos ver hoje à noite esse destaque. Né? A pessoa que vai ministrar a palavra hoje à noite, vocês vão ver como é uma pessoa destacada na palavra e como nós queremos continuar sendo uma igreja destacada na palavra, no conhecimento de Deus e das coisas de Deus, na dedicação completa. Maravilha, tenho visto uma igreja dedicada nesses dias. E no amor que vocês têm por nós, pelos seus líderes, uns pelos outros, também destaquem-se neste privilégio de contribuir. Preste atenção, quero falar hoje à noite sobre contribuição, mas não falarei sobre dízimos e ofertas. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros.
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Queridos, eu tenho uma paixão, eu tenho algumas paixões dentro do meu coração em relação à igreja e ao reino de Deus. Mas eu tenho uma paixão por expressões de generosidade. Quase todos vocês me conhecem, sabem a minha história, mas não canso de repetir. Eu venho de uma história de família muito pobre, como muitos de vocês, não só a minha. Eu acho que nessa hora a gente pode lembrar de onde viemos e vamos ver quanto Deus foi bom conosco. Hoje vivemos algo, na nossa família que jamais muitos imaginaram ter. Isso eu chamo de bondade de Deus para as nossas vidas. E por conta da história, eu desenvolvi um espírito generoso, porque sei o que é passar necessidade, como diz Paulo em Filipenses 4. Eu sei estar bem, sei ter pouco e sei ter fartura. Então, eu sempre fui líder de uma igreja em que demonstrou generosidade, desde o começo, na nossa pobreza lá na Vila São Pedro, quando faziam feijoada para vender, para melhorar o caixa da igreja. Quando eu assumi a igreja, eu falei, a partir de hoje não se vende mais feijoada para levantar dinheiro. Feijoada será uma expressão de amor e generosidade nosso. Então passamos a comer juntos e Deus foi suprindo em glória as nossas necessidades. Preste atenção naquilo que eu gostaria que vocês me ajudassem, nos ajudassem a decidir hoje à noite. Quase no único momento em 30 anos que eu tive dificuldades financeiras, há 2 anos atrás, para dirigir a igreja, na crise de 2015, começou a faltar dinheiro no caixa da igreja, e Deus mandou um homem que fala da parte dele, meu amigo dos Estados Unidos, e Deus diz, separa 10% das entradas da igreja para servir os pobres. E eu falei, como vou fazer isso? Se eu estou 2 meses, eu não fecho o caixa da igreja, fecho no vermelho. Mas ele disse, eu entrego a palavra para você e você faz o que você entender. Falei com o Joel, meu brother Joel está aqui. Joel, se você pode, abre o seu microfone aí, meu querido. O Joel é o meu pastor da área de finanças, que trabalha comigo muitos anos na Shalom. Ele estava comigo nesse dia. E nós decidimos, naquela pobreza, como diz Paulo, nós ajudaríamos os pobres. Da nossa pobreza, nós iríamos tirar generosidade, 10% para ajudar os pobres, de tudo que entra, de dízimos e ofertas na Shalom. E temos feito isso, e já faz 2 anos, acho que vai fazer 3 anos agora, em setembro, ou 2, eu não lembro, e nada nos tem faltado. Brother, boa noite, seja bem-vindo ao aprisco da Shalom Digital Portão. Deus abençoe. Dá um oi. Boa noite, pastor Dilon. Boa noite, povo lindo da nossa Shalom. É uma alegria muito grande poder participar com vocês. E eu me sinto como se estivesse na CNN, porque tem tantas pessoas importantes, inclusive fora do país aí. Que bom. Realmente nós vivemos uma experiência sobrenatural, né? São tantas experiências que nós vivemos, mas especificamente nessa área financeira, realmente tem sido algo milagroso. Quando aquele profeta chegou e deu essa palavra para nós como igreja, e nós não vivíamos um tempo assim com muitas dificuldades financeiras, as contas todas em ordens, pagas, mas assim, bem ajustadinho. E nós pensamos, como vamos fazer isso, né? Mas ousamos fazer aquilo que nós pregamos, que é a gente priorizar sempre 10% daquilo que nós ganhamos. E fizemos isso como igreja. Queridos, olha, foi assim uma experiência maravilhosa. E Deus tem suprido de forma super abundante lá para cá. Nada tem nos faltado. O dinheiro tem recurso. Os recursos têm em sobra no caixa, né? E isso tem sido realmente uma obra milagrosa. Aproveitando mais um ganchinho aqui, pastor,
sobre generosidade, o pastor João sempre carregou essa marca mesmo, e vocês que conhecem lá a Shalom sede sabem disso, né? Ele transpira isso, e ajudar as pessoas realmente agrada muito o coração de Deus, de forma que vivemos dias assim, sobrenaturais, de provisão no meio dessa pandemia, de uma forma super abundante. Realmente Deus é maravilhoso. Obrigado, brother, obrigado mesmo. E, então, queridos, eu quero apresentar para vocês, para todos vocês, ovelhas amadas, se esse era meu jeito de fazer as assembleias, né? Eu queria perguntar para vocês se todos vocês concordam que a partir do dia 1º de agosto nós separemos 10% do que entrar de dízimos e ofertas na Igreja do Portão para sustento dos pobres e necessitados que Deus colocar no nosso caminho. Se você concorda plenamente de todo o coração, então você mantém seu microfone fechado. Se você não concorda, abre seu microfone e faça uma gritaria aí. Obrigado por sua votação. Eu conheço seu coração, claro que eu sei que... E aí a gente vai compartilhar muito isso. E a segunda coisa, preste muita atenção, muita atenção. Além disso, nós fazemos outra coisa. Nós separamos todo mês alimento que nós chamamos de quilo do amor. Nós repartimos o nosso pão. Nós tiramos um pouquinho da nossa mesa, porque a minha mesa era muito pobrezinha, e hoje eu tenho uma mesa farta. Então, nós tiramos da nossa mesa todo mês uma parte para repartir com aqueles que menos têm. Para que 2 Coríntios 8:15 diz assim: o que muito colheu não teve demais, o que pouco colheu não teve falta. Então nós repartimos, porque Lucas, João Batista disse: o reino de Deus chegou, e vocês então, o que fazer? Eles perguntaram. Aí ele falou assim: aquele que tem 2 túnicas, dê uma, e aquele que tem alimento, faça o mesmo e reparta. Então nós repartimos, e eu gostaria de, nesse mês de agosto, essa igreja que eu amo, que Deus tem abençoado, eu gostaria de levantar 20 cestas básicas de alimento para ajudarmos os pobres e necessitados. 20 cestas com aproximadamente 30 quilos a 35 quilos cada cesta. Você pode levar o alimento que você quiser. Você pode, nesse começo, nós vamos comprar o alimento, vamos levar. Futuramente a gente pode fazer em dinheiro, que nem a gente faz no portão. Mas nesse começo eu gostaria que você comprasse o alimento ou leve o que tem na sua casa. Se você não pode, agora eu estou lembrando, tem Covid, você não pode sair, então você fala com o Fabrício e diga: esta oferta, o dia que você for pegar ceia, né, que a gente vai entregar o quilo, você leva o dinheiro e fala: esta oferta é para comprar alimento, que nós faremos isto no seu lugar. Eu quero hoje à noite trazer para a Shalom Portão a rede Amor e Cuidado que nós temos lá na sede, que ela ajuda os necessitados. E antes de eu dar continuidade, quero chamar a Jana, que está fazendo um trabalho extraordinário, vai apresentar as nossas queridas visitas internacionais que eu estava falando, mas já são brasileiras, porque moram no Brasil, e pessoas que nós aprendemos a amar, eu nunca vi, mas só de ouvir falar dessas pessoas, eu quero muito que a Shalom seja uma referência de família para esses queridos irmãos venezuelanos e de outras nações que virão como presente de Deus para estar conosco. Jana, com você, como nós havíamos combinado, esse é o momento para você repartir conosco o seu coração. Oi, gente, boa noite, graça e paz, tudo bom? Boa noite.
Então, hoje nós estamos muito felizes, nós temos umas convidadas aqui especiais, né? As minhas amigas, essa aqui é a Belle tem 12 anos, a Rose, não vou falar quantos anos, porque daí é desagradável. Ô, Sô, vem cá com a tia um pouquinho. E essa aqui é a Sô, dá tchau lá, Sô. A Sô tem 4 anos, tá lá brincando com a Esther, né? Olha lá. E a gente tá muito feliz, acabamos de comer pizza, que o nosso pizzaiolo preparou aqui pra gente, né? Por isso que eu tava comendo mais daquela vez. E elas estão 4 meses aqui em Curitiba, né? 5 meses em Curitiba, já 1 ano e meio no Brasil? 2 anos no Brasil. Então, reconstruindo aqui, né, Rô? Sim, começando do zero outra vez. Começando do zero outra vez, né? E a gente tem tentado ajudar naquilo que a gente pode, né? Não só elas, mas outros amigos também que têm chegado, venezuelanos, né? Que são obrigados a deixar seu país, né? Longe da família. A irmã estava falando ali, né? 5 meses, a gente também está uns 5, 6 meses longe, sem ver os pais, né? Uhum. E a Rosa está quanto tempo sem ver? Ya, yo tengo, bueno, tengo 6 meses que no los veo. Yo fui en diciembre para Venezuela y voltei otra vez. Ah, sim, ela foi em dezembro buscar a Belle, que a Belle não tinha conseguido vir com ela, né? Então faz 6 meses também longe da família, sem ver, sem conseguir falar, né? Por causa que a internet lá tá muito ruim, não é em todo lugar que tem. Então, uma situação bem delicada, assim, né? A gente está tentando servir com aquilo que a gente pode, né? Tem um versículo que eu gosto bastante, que é de Provérbios, se eu colocar aqui porque minha cabeça não é muito boa. Provérbios 11, 25, fala assim: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu acho que é uma forma da gente aliviar um pouco esse fardo que eles carregam, assim, de estar longe da família, do seu país, dos seus costumes, ter que chegar num outro país, uma língua diferente, sem conhecer ninguém. Às vezes só com a roupa do corpo, né, Rosi? Muitos chegam numa situação assim, bem complicada, sem ter onde morar e lutando, tentando se reconstruir, né? E a gente tá tentando servir de alguma forma. Eu estou muito feliz assim, por essa amizade que Deus está nos dando, né? Está sendo muito bom. Muito boa. Ô, Jana, Oi. pergunta para a Rose se ela já conseguiu um bom emprego no Brasil, tem um bom salário, mora numa boa casa. Quer falar, Rose? Ainda não. Não? Não tem emprego? Não. A Rose, ela tá morando num quartinho aqui perto de casa, uma pensão, e ela com as meninas moram num quarto da pensão. Os 3 moram no quarto? As 3 moram no quarto, usam um banheiro comum da casa, com um monte de gente, um monte de homem que usa lá, cozinha também comum, às vezes põe uma carne que ela ganha na geladeira, vai pegar no outro dia, não tem mais, daquele jeito, né? Mas a dona da pensão ali aceitou ela vir sem dinheiro, mas agora já começou a dar uma pressionada, porque ela precisa do dinheiro, né? Ela veio para fazer uma entrevista aqui em Curitiba, que chamaram ela, só que acabou não dando certo e ela não conseguiu emprego ainda. E nós estamos orando, né, Rose? Para Deus prover aí esse aluguel que ela precisa pagar e o emprego, principalmente, né, que ela quer muito, né? Hace falta muito um emprego. Ela trabalha com o que, Jana? A Rose, ela trabalhou como costureira 3 anos numa empresa que fabricava bolsas, né? Trabalhou em restaurante também, ajudante de cozinha. Trabalhou como auxiliar de limpeza também, né, Rose? Mais alguma coisa que eu não lembro? Acho que é isso, né, que a gente colocou lá no currículo, né? A gente até fez um currículo agora, ela já distribuiu alguns. Eu botei até lá no grupo das mulheres, né? E estamos orando. Agora a gente sabe que é um tempo desafiador, porque até para alguns brasileiros, né, tá meio difícil de conseguir emprego, mas Deus ele abre porta onde não há porta, então a gente crê que Deus pode abrir a porta e abençoar a vida delas. Há muitos venezuelanos em Curitiba? Tem muitos, bastante. Sim, que eu conheço uma amiga minha que ela cuida de um grupo de venezuelanos, ajuda quando chega, assim, né?
São mais de 150 famílias só que ela tem contato. Fora, assim, muitos que a gente nem conhece, né? Porque não passa por nós, assim. Ô, Jana, eles chegam muito pobres? Olha, bem necessitado, né, Rose? Mas, você quer falar um pouco, assim, da realidade? Bueno. O que você não souber falar, qualquer coisa, o pastor Zaqueu traduz, né, pastor Zaqueu? Isso, Zaqueu, você pode, ela fala e você traduz? Se falar em espanhol, ele traduz para você. Sim. É difícil, né? Mas se você quiser tentar em português, também manda bala. No, porque así se me hace un poco más difícil. Então, pode ser. Yo por lo menos ahorita estoy ahí, viviendo ahí, no tengo nada, lo único que tengo es mi ropa con mis niñas ahí, porque la verdad es que Deixa ahí eu só no... traduzir para ti. Vai dando uma pausinha para ele poder traduzir. Então, que ela tá falando, a Rose, porque ela tem umas roupas, né, Rose? As roupas e as filhas. Isso. Son la ropa mía y de mi filia, y eso es lo que tengo ahí, pues, porque ahí no puedo tener más nada. Y como es solo un cuarto, y ahí ese cuarto viene con su cama, su guardarropa, y no puedo tener más nada ahí porque es muy pequeño. E que nem como ela mora num quarto, ela nem pode ter mais coisas, né? Só ali a cama e o guarda-roupa da própria casa. E ela... Isso, o quarto é mobiliado, né? Sí. E Yo quise así como que alugo una casa y yo puedo estar más cómoda con mis niños. Se estivesse numa casa, estaria mais cômoda com as meninas, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Jana, é claro que a Rose está chegando agora, né? Ela vai aprender a falar português. Jana é aquele casal que se ajudou que a irmã é venezuelana e vai ganhar neném também, como é? Ah, sim, nós estamos lá no grupo das mulheres, nós estamos fazendo um chá de bebê solidário. A gente fez uma lista lá com várias coisas assim que a gente pede geralmente em chá de bebê, comum, né? E como a gente agora nesse tempo de distanciamento não vai poder fazer uma festa mesmo com todo mundo presencial, mas a gente está arrecadando no grupo de mulheres e eu até estou muito feliz, assim, que eu estava vendo 56 itens que a gente pediu na lista, só 13 que ainda estão lá, o resto todas as mulheres da igreja ali da Shalom, algumas irmãs de fora também se comprometeram e a gente vai poder levar para ela no começo de agosto agora, né? Em nome da igreja, em nome de todo mundo, né? E eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente que é mulher, a gente sabe como a gente fica sensível quando tá grávida, aí você tá num lugar diferente, sem família, sem ninguém, né? Então isso é algo que vai marcar muito a vida deles, assim, sei que eles vão ficar muito felizes, é uma família muito preciosa, o Jorge, a Dani, a Camila, que tem 8 anos, e a bebezinha que vai nascer agora, que é a Aymara. Gente, eu espero que a partir de hoje nós possamos, como rede Amor e Cuidado, Pedro nos ajudando nisso, a Jane também, que a gente seja uma porta de bênção para tantas pessoas, né, imigrantes que estão na nossa cidade, que não tínhamos nem ideia. Quero ajudar essas pessoas, eu cheguei de fora, vim do outro estado e sei a importância de ser acolhido. Então, no dia 2 de agosto, nós vamos ter a nossa ceia. E vamos, quem não puder participar do culto lá no portão, nós vamos fazer um drive-thru, então você pode passar lá, pegar o seu kit ceia, entregar o quilo do amor, e pode levar roupa também, nós queremos fazer doação de roupa. E aí depois, com a equipe, Jana, Silvia, muita gente, nós vamos preparar essas roupas e vamos abençoar essas famílias e tantas outras. Eu lanço oficialmente na Shalom Portão a nossa rede Amor e Cuidado para servir as pessoas, e em agosto nós já teremos ações para a glória de Deus. Antes de passar, né, a palavra para esse abençoado irmão que vai repartir conosco, que Deus pôs no seu coração, eu queria apenas pedir para 2 pessoas, né, a gente faz muita brincadeira aqui, mas agora é um assunto muito sério.
eu queria pedir para 2 pessoas, representando toda a igreja, que falasse se realmente de coração você está de acordo com tudo isso que estamos propondo e você crê que esta é a vontade de Deus. Abra seu microfone, por gentileza, e reparta conosco o que Deus pôs no seu coração logo. Eu vou chamar o pastor Valmir, que já vai estar repartindo a palavra com a gente nessa noite. Oi, pastor. Eu acredito que seja realmente uma grande obra que a gente possa fazer. Você sabe que o coração da gente é voltado para isso também, né? E eu creio que se cada um ajudando um pouquinho, a gente vai fazer o bastante, né? Para quem precisa, né? Eu estou dentro. Obrigado, Silvia. Eu creio também de todo o meu coração. Obrigado, Silvia, por representar os irmãos. Um outro irmão, outra irmã, abra seu microfone. Oi. Pode falar. Pastor, eu chego até a ficar emocionado, sabe, assim, que todos que me conhecem mais de perto sabem meu coração de ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que é de Deus, entendeu? Por mais que seja difícil para os brasileiros, para muitas pessoas de toda a região, mas, igual o senhor falou, ainda temos uma mesa farta, né? E com Deus e nosso esforço podemos ajudar muitas pessoas, e conte comigo também. Obrigado, Oswaldo. Eu acho que assim, o irmão, a irmã representam o nosso grupo, e eu conheço o coração de vocês, eu sei que se todos pudessem falar, todos vocês diriam a mesma coisa, porque temos tanta gratidão a Deus. Nós ajudamos uma família de venezuelanos, e a oferta que nós demos, eles pegaram todo o dinheiro e mandaram para a Venezuela. E aí eles explicaram para a gente: pastor, aqui a gente tem comida, lá na Venezuela, nossa família não tem dinheiro para comer. E aí nós recebemos o áudio do pessoal da Venezuela agradecendo, porque eles iam poder comer. Então, gente, isso toca o nosso coração. Aonde tem paixão, sempre nascerá uma visão. Foi uma frase que Deus pôs no meu coração ontem. Paixão gera visão. Meu querido, depois no finalzinho, aqui eu apresento o segundo assunto rapidinho. Pastor Valmir, seja muito bem-vindo. Você tem sido usado na minha célula para trazer a palavra. Eu já vi você abençoado das vezes. Nos abençoe com aquilo que Deus pôs no seu coração nessa noite. Amém. Boa noite, que Deus abençoe todos. Boa noite, amada igreja do Portão. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Zaqueu, tá? Pastor muito amado, que pela oportunidade, o pastor Odilon, pelos nossos líderes, Senhor. Agradecer em nome de Jesus a toda a igreja, a todos vocês, aqueles que não me conhecem, aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem pouco, que conhecem muito. Eu sou cearense, tá? Para aqueles que não me conhecem, dá para notar pela voz, né? Sou cearense, sou do sul, mas do sul do Ceará, tá? E nós estamos aqui em Curitiba, tá? Um chamado de Deus, estamos aqui buscando a vontade dele para nossas vidas. Eu já falei várias vezes que eu sou militar do Exército, e além disso eu fui para a reserva. E o que é reserva? Reserva é como se fosse uma aposentadoria, né? E aí, nosso lugar agora, curitibano, somos curitibanos agora de coração. Nós estamos agora, se Deus quiser, nós vamos estabelecer aqui a nossa vida, a nossa família, e estamos buscando a vontade de Deus para nossas vidas. Eu queria compartilhar com toda a igreja uma palavra que Deus colocou no nosso coração, tá? Nós estamos vivendo um momento atípico. Todo mundo, todas as pessoas, em todas as lives, todas as pessoas que falam, ela fala sobre essa situação. A situação que nós vivemos. Nós estamos vivendo basicamente a mesma situação da igreja lá do primeiro século. A igreja que, logicamente, estava começando, assim quando Jesus já foi assunto ao céu. Eu queria, junto com vocês, que vocês abrissem a Bíblia em Atos 1. Atos, capítulo 1. Em Atos, capítulo 1, é a história da igreja. É o primeiro ato, o nome está até dizendo que é o ato da igreja. Ele vai contar sobre a igreja
como é que é a igreja, por que a igreja, por que a igreja estava lá, por que estava... Então, lá em Atos 1, nós vamos ver exatamente o início da igreja. Tá? Jesus Cristo, logo depois de Lucas, Atos quem escreveu foi o Lucas. Lucas não foi apóstolo, ele não foi apóstolo de Cristo, tá? E ele escreveu Atos relatando aqui as coisas que aconteceram e que começou a acontecer na igreja do Senhor Jesus. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Atos, capítulo 1. Escrevi primeiro livro, ó Teófilo. Primeiro livro, ele estava falando Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Nós vemos aqui a primeira ordem de Jesus. A primeira ordem de Jesus foi para a igreja. A igreja que estava se reunindo naquela época, que basicamente eram os 12 apóstolos, 120 pessoas aproximadamente. Então a igreja estava reunida. E ele disse o quê? Ele chegou e deu a primeira ordem. Não se afaste de Jerusalém. Ele disse a primeira ordem, não se afaste de Jerusalém. Hashtag, não se afaste de Jerusalém. Hashtag, na nossa situação hoje, fique em casa. Não saia de casa. Então a igreja, ela começou o quê? Na casa, ou seja, num grupo de pessoas onde uma ordem de Deus, obedecer a Deus. Obedecer à ordem de Deus. Nós temos que obedecer à ordem de Deus. E aí, essa pregação, sei lá, esse compartilhamento da palavra, eu tenho um título: Perseguição aos acomodados. Tá? Nós vamos já entender o porquê que quis dizer isso. Ele disse que primeiro, a primeira ordem do Senhor Jesus, hashtag fique em casa. Então hoje, nós estamos o quê? Em casa. Nós estamos o quê? Por decreto municipal, decreto estadual, nós estamos em casa. E obedeça. Não saia. Se você se você não tem aquela obrigação de trabalhar, como alguns irmãos que têm que trabalhar, que eles têm que sair de casa com todo o cuidado, mas obedeça a ordem, obedeça o decreto, obedeça a ordem, porque hoje a igreja o que tem que ficar em casa. Mas aí o seguinte, qual é o perigo da igreja? É obedecer a ordem. Vamos continuando aqui a leitura. Acontece o seguinte, Jesus, ele não só deu essa ordem, ele deu outra ordem. Ele continua aqui no 6, vamos ver. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele deu a segunda ordem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria até os confins da terra. Jesus deu a segunda ordem. Olha, se você obedecer a primeira ordem, você vai receber o poder de Deus. E a igreja, ela recebeu esse poder. Ela recebeu esse poder e ela começou a transferir esse poder. Pedro foi entrando lá no templo, o coxo estava do lado, ele disse, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Então esse poder de Deus começou, uma pregação de Pedro. 3.000 pessoas se converteu. Imagine a nossa igreja, uma pregação do nosso pastor Zaqueu, onde 3.000 pessoas se convertem. O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Como é que nós vamos cuidar? Nós vamos ter que
procurar o prefeito Greca para nos emprestar o estádio, alguma coisa desse tipo, para nós cuidar desse tipo de pessoas, dessas pessoas que vão se converter. Então, o povo recebeu poder, línguas estranhas receberam, houve aquele movimento onde mais de 12 gerações, pessoas que estavam ouvindo a mesma palavra, onde todas as pessoas ouviam a mesma, na sua língua natal. Então a igreja recebeu o poder, porque ela obedeceu, ela foi testemunha da obediência. E aí, quando nós somos obedientes à testemunha, nós somos obedientes a Deus, nós recebemos o poder. Então hoje nós estamos em casa, mas nós vamos receber esse poder para nós sermos testemunha do Senhor Jesus. Agora, a segunda ordem que Jesus disse, ele diz o quê? Agora ele diz o quê? E sereis minhas testemunhas. Aí aonde? Tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele mandou, ele deu a ordem. A igreja não só fica em Jerusalém, ela vai para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dando essa ordem, a segunda ordem. A igreja obedeceu a primeira ordem, ficou em casa. E se acomodou em casa. E se acomodou e não queria mais sair de casa. Muitos nós, quando nós recebemos essa fica em casa, foi um choque para nós. Foi ruim nos primeiros dias, ajuste. Ou seja, foi difícil. Porque se ajustar com a esposa, com os filhos, se ajustar com a situação, com as faltas, as dificuldades. Todos nós passamos essas dificuldades. Por quê? Mas nós obedecemos. Mas aí o seguinte, qual é o perigo dessa ordem de ficar em casa? É porque agora já está o quê? Nós nos acomodamos a essa situação. Aonde nós nos acomodamos, nós não queremos, muitas das vezes, o que nem sequer frequentar mais a igreja, nós não queremos mais, ficamos acomodados dentro da nossa casa. Nós queremos receber, muitas das vezes, agora as coisas, tudo. Nós não queremos mais, porque acomodação, porque esse poder que Deus nos deu dentro da nossa casa é muito bom. No início foi difícil, mas aí acontece o quê? Com o tempo nós ficamos o quê? Acomodados. Nós ficamos acomodados em casa. Só que Jesus deu a segunda ordem. Vão para, não fique somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele deu essa ordem para a igreja. Caminhar, para a igreja ir, quando recebesse esse poder. E a igreja não foi. Essa pandemia, ela vai acabar um dia. E esse dia pode estar próximo. E o que é que vai acontecer o quê? Tem muitas pessoas que não vão querer, não vão mais querer nem ir para a igreja. Hoje em dia, quando a gente vê na televisão, a gente vê 1001 cultos na internet, que todo mundo tá fazendo as suas lives. Nós, inclusive, até no começo aqui, nós sentimos dificuldades, até foi a Silvia que nos ajudou a entender esse mundo de internet, esse mundo virtual. E aí o que acontece? Agora, da segunda ordem, a igreja não obedeceu. Ela não obedeceu, ela queria ficar em casa. E aí teve as consequências. Porque o plano de Deus, ele não muda. O plano de Deus, ele não muda. Nós mudamos, nós queremos aquilo que é bom para nós. Mas o reino de Deus, ele não foi feito para satisfazer a mim, nem a ninguém. Ele foi feito para satisfazer o reino. E o reino de Deus, ele diz o quê? Que nós temos que sair de Jerusalém também. Um dia essa pandemia vai acabar. Um dia vai ser liberado para a igreja sair das suas casas e ir para a igreja, e ir para a Judéia, na igreja, depois ir para Samaria, confins da terra. E aí nós estamos preparados para sair das nossas casas, sair do nosso conforto, do nosso lar, sair dessa acomodação que nós estivemos dentro de casa. Então, é isso que eu quero que nós refletimos sobre isso. Porque senão, olha o que aconteceu com o povo. A igreja sempre vai se repetir. Olha o que aconteceu. A igreja não obedeceu. Olha aqui o que aconteceu com a igreja. No próprio Atos 8. A igreja, durante todos, do 1 até o 8, começou a perseguição. No antes do 7 aqui, no 7, no finalzinho, no 58, mais ou menos, por ali, começou o quê? A morte de Estevão. Aonde? Foi em Jerusalém. Ele diz assim, lá no 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se do seu coração e rilharam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
ficou no olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé da destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Ora, agora olha o 8:1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Por que essa perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém? Por quê? Por causa da obediência, da desobediência, simplesmente que acomodado. A igreja estava o quê? Acomodada, ela não queria sair de Jerusalém. E aí o que acontece? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha aí, Judéia e Samaria. Quando a igreja disse que eu não vou sair de casa, Deus arranjou o quê? Uma perseguição para que a igreja saísse de casa. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado para que essa situação que nós estamos vivendo, nós não achemos agora, nós não queremos mais agora viver, nós não queremos mais tocar no irmão. Nós temos que sentir de novo aquele cheiro de gente. Como você vai ter que chegar em casa, tanto abraçar os irmãos, quando terminar tudo isso, você vai chegar em casa com um cheiro de 20 perfumes. É isso que a igreja é, gente, é toque, é amor, é cuidado. Então muitas das vezes o que? É que aconteceu o quê? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E aí começou o quê? A perseguição à igreja. A primeira igreja era a igreja apostólica, depois a igreja primitiva. A igreja primitiva ela começou a perseguição. Por quê? Porque toda a estrutura do tempo, era as plenitudes dos tempos, existia já o quê? O povo romano, as estradas estavam todas feitas, ou seja, existia todo o movimento, mas a igreja que não queria obedecer a segunda ordem do Senhor Jesus. Então que isso faça uma reflexão, que nós como igreja, nós vamos o quê? Daqui a pouco, não sei se talvez domingo vai ser 20%, 30%, 40%, nós temos que obedecer. Eu não estou aqui querendo dizer que agora aquelas pessoas que têm morbidade, as pessoas do grupo de risco, tem que ir para... Não, você tem que obedecer, exatamente o contrário. Você que é desse grupo de risco, você tem que obedecer o que está previsto para a situação. Mas nós não podemos o quê? Como o pastor Odilon sempre diz, eu vou ao supermercado, eu vou para todos os lugares, eu não quero ir para a igreja, porque a igreja foi aberta, então nós temos o quê? Que fazer isso, nós temos que chegar a um nível, digamos, se é 20%, nós vamos ter que chegar aqui a dividir, fazer uma inscrição para que somar 20%. Logicamente, nós temos que obedecer, mas quando realmente chegar essa vacina, que já está próximo, quando realmente abrir tudo isso, nós temos que obedecer o mandamento de Deus, para que nós não sejamos acomodados, que esse que aconteceu com a igreja primitiva, nós possamos, como hoje, igreja, é aprender, porque é muito mais fácil nós obedecermos do que nós sacrificar. É muito mais fácil nós ver o exemplo da igreja primitiva e não praticar, do que nós vemos e desobedecer e sofrermos as consequências. Nós vimos aqui as consequências, se você quiser se adaptar, andar para esse que é pouco tempo, mas se você quiser ver, você vai ver que a igreja ela foi perseguida, e a partir dali ela foi empurrada na perseguição, e a partir dali você vai ver o quê? Vai ver várias pessoas saindo das suas casas para visitar a Judéia, a Samaria e até os confins da terra, que somos nós hoje que estamos aqui. Se essa igreja tivesse ficado somente em Jerusalém, hoje nós não estivéssemos falando isso. Nós não tivéssemos sido alcançados por causa da desobediência de alguns. E aqueles que nós vamos ainda alcançar, quem será? Nós não sabemos. Então nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer para não sermos o quê?
que os propósitos de Deus estejam na nossa vida, fazendo com que nós obedecemos na dor ou no amor, que nós possamos entender essa palavra, e em nome de Jesus, nós como igreja possamos obedecer às ordens do Senhor. Se é para nós ficar em casa, fique em casa. Se é para nós sair 20% da igreja. Nós líderes temos que estar lá, tá? Nós temos que acompanhar o nosso líder, os nossos líderes, tá? Mas o seguinte, se a igreja for aberta, nós temos que entender que nós fomos mandados não para ficar dentro da nossa casa, nem só na Judéia, nem só na nossa igreja, mas em Samaria, Curitiba, o Brasil, o mundo, e nós temos que alcançar tudo isso. Amém? Eu posso orar? Eu posso orar, pastor? Claro. Amém? Eu vou orar. Eu quero que você feche os olhos. Se essa palavra falou com você medite. Medite a sua situação. Como é que eu estou? Lembre-se, muitas das vezes nós vemos as igrejas, nós vemos as situações, nós vemos exemplos, e que nós não sejamos o quê? Nós não teremos nenhuma perseguição. Que nós possamos, no nome de Jesus, ser obedientes, obedecer, seguir os princípios de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que se fez carne, Pai, que nasceu de uma virgem, Pai, que habitou entre nós, que foi, em nome de Jesus, foi crucificado, Senhor, verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que morreu, que foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi assunto ao céu, Pai. Mas antes, Senhor, dele subir ao céu, ele derramou esse Espírito, o amor de Deus no nosso coração. Como dirá em Romanos 5:5, o amor de Deus no nosso coração. E nós receberemos esse poder do Espírito Santo de Deus, não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus, de curar enfermos, de expulsar demônios, em nome de Jesus, Pai, toda a autoridade nos foi dada, porque essa autoridade foi dada ao Senhor aqui na terra, no céu e na terra, debaixo da terra, nas coisas visíveis e nas coisas invisíveis. Essa autoridade Ele deu a nós, como igreja. E nós agora, Pai, temos agora essa responsabilidade, esse poder dessa responsabilidade e o poder do Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, obedecer ao Senhor. Nós possamos ver, Pai, o que o Senhor, quais são as suas ordens, Senhor. Quais são as ordens, Senhor, através das autoridades instituídas, Senhor, para a nossa igreja. E que nós possamos estar dispostos, Senhor, a obedecer. Se tiver de ficar em casa, recuar, ficaremos em casa. Se nós tivermos de trabalhar, vamos trabalhar com todo cuidado. Se nós tivermos, em nome de Jesus, de ir para a Judéia e Samaria, aos confins da terra, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê, Pai, no nome de Jesus, estabilidade, nos dê conforto no nosso coração e sabedoria. Dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, aos nossos líderes, ao pastor Zaqueu, Senhor. No nome de Jesus, ao pastor Adilon, Pai, que estão à frente, Senhor, do nosso ministério, Pai, para que nós possamos, Senhor, como igreja, acompanhá-los, Senhor, no nome de Jesus, e andarmos segundo a Tua vontade, na obediência, Senhor, para que a perseguição não nos alcance, e que nós possamos, como igreja, Senhor, obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Pastor Valmir, muito obrigado, irmão querido, muito obrigado. Todos nós fomos muito abençoados. Aqui eu vou aproveitar a palavra que o pastor Valmir foi tão oportuna, e aí depois você faz o encerramento, né, tudo que você preparou aí, para dizer para vocês o seguinte: o decreto estadual abriu as igrejas neste final de semana. Nós não vamos abrir lá na sede, estamos trabalhando para organizar tudo e abrirmos no primeiro domingo, dia 2 de agosto. Eu ainda não estou certo, porque as coisas em Curitiba estão um pouco difíceis ainda, que vai ter continuidade, né, da igreja aberta. Então, o que eu proponho para os irmãos? Está indo tão bem aqui no aprisco de sexta-feira, nós já teremos uma luz um pouquinho maior sobre os acontecimentos em Curitiba. Nós vamos conversando com os líderes durante a semana, e na sexta-feira, então, nós vamos anunciar se vamos abrir no domingo
às 19 horas para 30%, ou se a gente vai esperar um pouquinho mais, continua cuidando de vocês aqui no Aprisco. Então, na próxima sexta-feira a gente diz o que nós vamos fazer. O que é certo é que a ceia será no dia 2 de dezembro, ou com 30% lá na igreja, os outros irmãos passam lá para pegar, né, o kit da ceia e também entregar o quilo do amor. O que também está certo é que na primeira semana de agosto nós vamos abrir a igreja durante a semana, sem aglomeração, mas poder estar trabalhando ali com quilo, recebendo, preparando, arrumando. Algumas pessoas vão estar trabalhando lá no nosso prédio. Se tudo estiver bem, no dia 15 de agosto, um sábado, nós vamos fazer um batismo aí na Igreja do Portão, bem isolado. Estamos vendo um batismo diferente e batizando o pessoal da sede também. E no dia 22 de agosto nós vamos ter um sábado, às 17 horas, aliança de membresia presencial com distanciamento, como indica o decreto. Então, essas são algumas atividades que nós vamos ter. Zaqueu, você acha que fica bem trabalharmos dessa forma? Sim, pastor, eu acho que é super prudente, né? Acho que vai abençoar e demonstrar o nosso amor e o nosso cuidado ao nosso rebanho. Ok, eu agradeço a todos vocês, né, o Arlan que entrou depois, o Eduardo que está aqui, a Bruninha, a Márcia, a Raquel, Roberto, Vanessa, uma turma que entrou depois. Muito obrigado, Zaqueu. Passo para você fazer o encerramento. Amém, queridos. Então, enquanto o Eduardo e a Bruninha vão estar adorando ao Senhor, eu quero só pedir para você que tem algum pedido de oração, ou até mesmo agradecimento. A gente já tem agradecimento aí pela mãe do Arlan, que serve da UTI, glória a Deus, e que você possa aproveitar e usar o recurso do chat e colocar ali o seu pedido de oração, para no final estarmos orando e agradecendo ao Senhor por cada detalhe, por cada pedido que tenhamos aqui no nosso culto. Estou com você, Eduardo. Deus abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Então vamos orar, meus queridos. Pai, eu clamo, Deus, pela vida da Rose, Deus.
Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo a sua vida, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, dando alegria, paz, Senhor, ânimo e fé, Deus, que o Senhor está no controle de cada detalhe, Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a família dela que está na Venezuela. Que o Senhor proteja eles, Senhor, que o Senhor dê a provisão a eles, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, para que o Senhor venha a prover um emprego para a Rose, Senhor. Oh Deus, para que ela possa dali tirar o sustento, Senhor, para abençoar a sua casa, Deus. Eu abençoo a vida da Rose em nome de Jesus, Pai. Eu também agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, Deus, da mãe do Arlan, Senhor. Obrigado, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque vemos, Senhor, a tua boa mão estendida sobre a vida dela, Senhor, porque, Deus, ela já tem saído da UTI, tem recuperado, Senhor, e nós sabemos, Deus, que ela chegará, Senhor, a gozar de boa saúde, Deus, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor estenda, Senhor, a sua boa mão, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, Senhor, de toda o ataque, Senhor, do inferno, Senhor. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, a saúde de cada um desses meus irmãos, Senhor, de cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nós, Paizinho, cremos, Deus, cremos no Senhor, Deus, e na ação do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Agora abra seu microfone, aproveite aí, dê um tchauzinho.